Piracicaba recicla apenas 8% do lixo plástico gerado na cidade. Aumenta o número de mulheres que sofrem perseguição na internet. Desvalorização do real impõe desafios a interessados em fazer intercâmbio. Jovens têm a oportunidade de aprender política na Câmara de Piracicaba. E mais, Festival de Rock em Piracicaba chega à 5ª edição. Aumenta a participação de mulheres no rugby. Especialistas alertam sobre os riscos da dieta low carb. Estes e outros assuntos você acompanha agora no Jornal Ensaio. A Câmara de Piracicaba aprovou a lei que proíbe o uso de canudos plásticos em comércios da cidade. A lei altera outra legislação que permitia o fornecimento de canudos apenas embalados individualmente em papel ou em plástico. A partir de agora, o canudo plástico é proibido de todas as formas, podendo ser substituído por canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável. A lei, aprovada em 9 de abril, prevê que os estabelecimentos se adequem à nova legislação em até 90 dias. E por falar em meio ambiente, o Brasil está muito atrasado quando o assunto é reciclagem. Mas um projeto na Exalc, em Piracicaba, tenta aumentar o percentual de lixo que pode ser reaproveitado. Confira na reportagem. O programa USP Recicla, criado em 1994, tem o intuito de educar a comunidade universitária a gerar menos lixo. No campus Luiz de Queiroz, em Piracicaba, o programa está em atividade desde 2012. Samira, estudante e participante do projeto, nos conta mais sobre ele. O programa USP Recicla abrange uma série de projetos dentro dele que ajuda nesse debate, tanto na sociedade quanto dentro do campus. E um desses projetos é o monitoramento de resíduos do campus Luiz de Queiroz. As pessoas que fazem parte desse projeto quantificam o quanto de resíduo reciclável, quanto de resíduo orgânico, quanto de comum é produzido dentro do campus e quanto isso foi encaminhado corretamente nas lixeiras. Apesar de projetos como esse, Piracicaba recicla apenas 8% de todo o seu lixo plástico, o que é acima da média nacional de 1,28%, mas muito pouco se comparado com outros países. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo e recicla apenas 1%. O país que menos recicla ficando atrás apenas do Iêmen e da Síria, bem abaixo da média mundial de 9%. Dentre os maiores produtores é o que menos recicla. Piracicaba, apesar do alto índice de reciclagem, ainda está distante do ideal. Piracicaba, o índice de reciclabilidade ainda é muito baixo, né? Apesar de ser um município muito melhor do que a maioria dos municípios do Brasil. Então, quando nós falamos do total de recicláveis, aqui no município em torno de 8% dos recicláveis são encaminhados adequadamente para a coleta seletiva. Alguns países têm deixado de utilizá-lo, né? Ou tendo metas para a redução do consumo de plástico. Para quê? Para reduzir emissões, para reduzir então o uso de combustíveis fósseis, né? Até prevendo então redução de impactos para mudanças climáticas. Uma prática que não é considerada crime no Brasil incomoda um número cada vez maior de mulheres. Stalkers, como são chamadas as pessoas que perseguem suas vítimas pela internet, costumam causar inúmeros danos psicológicos ou físicos. Saiba como evitar essa situação na reportagem de Fernanda Rizzi. Começou com um homem que ele me mandou uma solicitação de amizade, me seguiu nas redes sociais e eu acabei aceitando, porque tinha um número bom de amigos em comum, mesmo que eu não soubesse quem era essa pessoa. Aí, depois acho que de uns 3 dias, ele me mandou uma mensagem, um pouco esquisita, mas eu acabei não respondendo, simplesmente ignorei. Mas depois de um tempo, acho que de 1 semana, 2 semanas mais ou menos, eu tinha saído de casa, estava na rua, sozinha, e eu recebi uma mensagem, em que ele falava assim, que ele sabia onde eu estava indo e que ele conseguia me ver. A Pesquisa Nacional sobre Violência contra as Mulheres dos Estados Unidos relatou que cerca de 1 milhão de mulheres e 400 mil homens são vítimas de stalkers no país. Na Inglaterra, cada ano, 600 mil homens e 250 mil mulheres. Na Áustria, possui cerca de 40 mil casos. Ao contrário desses países, no Brasil não é considerado crime e não há uma estimativa do número desses casos. Muito importante que venha uma previsão legal, um crime, né, uma previsão de crime para inibir essa prática criminosa, que inclusive está sendo muito frequente em razão das redes sociais e da internet. Em fevereiro deste ano, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania o projeto de lei de autoria do deputado Fábio Tradi, em relação ao stalking,
que dispõe sobre o crime de assédio obsessivo ou insidioso. No entanto, ainda não está em vigor. Em seu projeto, Trade justifica que, mesmo praticando ações deploráveis, o stalker não vem sendo responsabilizado quando comete tais atos contra sua vítima. Se o projeto for aprovado, a pena pode variar de 2 a 4 anos. Se o autor tiver algum vínculo afetivo com a vítima, pode durar de 3 a 5 anos. E também poderá ser preso em flagrante. Depois que eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito assustada. Eu voltei para casa e foi a primeira vez que eu respondi. E eu falei que se não parasse de chegar esse tipo de mensagem, eu ia direto na polícia fazer um boletim de ocorrência contra ele e também ia avisar meus pais do que estava acontecendo. E depois ele nunca mais mandou mais nada. No primeiro momento, é tentar colher todo o material que demonstre essa perseguição. Tirar o print de telas, salvar os e-mails e procurar um advogado, né, que vai poder orientá-la o que ela vai fazer a partir daquele momento. O termo stalking ganhou notoriedade recentemente. A maioria de suas vítimas são usuários de redes sociais, que por sua vez incentivam a observação de informações. É dessa maneira que as vítimas passam a ter seus comportamentos espionados. Primeiro, restringir a quem vai ver nossas informações. No Facebook você pode mudar a informação que pode ser pública, ou seja, todo mundo pode ver, para que apenas os seus amigos vejam. Né? Essa é uma forma. A outra coisa é evitar expor demais a intimidade. Né? Coloque suas opiniões, coloque o seu dia a dia, mas não se exponha demais, não coloque sua intimidade ao extremo nas redes sociais, porque você está se tornando alvo disso. Acho que essas são algumas indicações que podem ajudar. Na contramão da crise econômica do país, o mercado brasileiro de intercâmbio apresentou crescimento nos últimos anos. Mas estudar no exterior requer planejamento, principalmente diante da forte desvalorização do real em relação ao dólar. Veja os detalhes na reportagem de Bianca Martim. O sonho de fazer um intercâmbio é comum entre jovens universitários, mas para decolar nessa jornada é preciso foco para planejar e conseguir estudar lá fora sem gastar muito. Pesquisa divulgada no ano passado pela Belta, Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio, mostrou que o mercado brasileiro de educação estrangeira aumentou 23% em 2017, ou seja, os brasileiros estão cada vez mais interessados em estudar fora do país. Mas para decolar nessa nova experiência, é preciso colocar todos os investimentos na ponta do lápis. Os gastos vão desde acomodação e passagem até alimentação e transporte. A estudante de negócios internacionais Lara Fernandes ficou 4 meses nos Estados Unidos no ano passado. Para isso, a jovem precisou adquirir alguns hábitos para se manter lá fora. Enquanto eu estive lá, eu não tinha tempo para viajar. E a própria universidade ela ofereceu a moradia e a alimentação. Então, assim, quando eu fui para lá, a parceria da Unimap me proporcionou não ter que pagar as mensalidades do curso de lá. Nos Estados Unidos eles ofereceram os quartos, o dormitório, e a alimentação, o que ajudou bastante. Meu pai, a gente sempre estava acompanhando a taxa do dólar, porque o período que eu fui para lá foi um período que teve bastante alta por conta das eleições, foi no segundo semestre do ano passado. E então a gente estava sempre acompanhando para tentar pegar o dia que tivesse mais em conta. Além de se preparar financeiramente, o estudante não pode deixar outros pontos importantes de lado. Ter passaporte, para alguns países ele precisa de visto, seguro-saúde. Além do financeiro, que ele também vai ter que se programar para poder ir, ele precisa atingir alguns requisitos, por exemplo, a fluência no idioma para fazer esse programa de intercâmbio, ele vai precisar fazer uma prova, talvez se o nível dele não estiver tão bom ainda, vai ter que estudar um pouco da língua. Então, tudo isso exige um planejamento, por isso que a gente já aconselha 1 ano para começar a pensar. O processo antes do embarque pode ser desafiador, mas a bagagem adquirida tem um valor muito maior do que aquele investido nessa aventura. Primeiro, mostra a sua personalidade de ser uma pessoa ousada, de conseguir planejar a sua saída do país, e sair do país e encarar essa dificuldade. Muita gente não vai por medo mesmo. Qualquer curso que você tenha feito, alguma coisa assim, se é intercâmbio, geralmente as pessoas acabam fazendo algum curso ou algum trabalho temporário. Isso também dá para colocar profissionalmente no currículo. Nós, brasileiros, temos o nosso jeito, eles têm os costumes e a cultura deles, e foi mais difícil, acho que entender e me adaptar a essa nova rotina, a essa nova cultura. Foi uma experiência, sensacional. Se eu pudesse, com certeza eu faria tudo de novo.
Também é possível economizar dinheiro durante o intercâmbio ao utilizar transporte público e optar por cartões que ofereçam descontos a estudantes internacionais. Escolher uma cidade com baixo custo de vida também é uma dica. Acompanhe agora a retrospectiva do que foi notícia há 10 anos no Jornal Ensaio, uma produção dos alunos de jornalismo da Unimep que é veiculada desde o ano 2000. Há 10 anos, Bruna Godoy e Mariana Tavares apresentaram o Jornal Ensaio. A apneia do sono foi o assunto da reportagem produzida por Lindiane Freitas de Oliveira. Estatísticas, sintomas e os exames para identificar o principal distúrbio do sono foram apresentados no Jornal Ensaio em 2009. Bruna Godoy foi até o cemitério de animais em Piracicaba para mostrar detalhes do local. A repórter conversou com a fundadora do espaço, que revelou histórias emocionantes de pessoas dispostas a preservar a memória dos animais de estimação. Atividades gratuitas oferecidas pela Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba foram destaque no JE, durante a participação da repórter Cristiane Abila. Para complementar as informações sobre as atividades oferecidas pela CELAM, a repórter Thaís Romanelli conversou no estúdio com o diretor da secretaria. Em 2009, Thaís Romanelli mostrou a Festa das Nações, com destaque para as instituições que apoiaram o evento e para os desafios de promover a festa em meio a um período de crise global. No próximo bloco, você vai conhecer um trabalho voluntário que ajuda moradores de rua em Piracicaba. E ainda, jovens têm a oportunidade de aprender política na Câmara de Vereadores. Veja também Solidaesa e a contribuição que a Exalc oferece para a comunidade de Piracicaba. É logo após o intervalo. Que o trabalho voluntário é importante, todos nós sabemos. Mas o que isso muda na vida das pessoas? A repórter Laís Maio saiu às ruas de Piracicaba para acompanhar um grupo que ajuda moradores de rua. Você já parou para pensar o quanto ajudar o próximo ajuda você mesmo? No mundo de hoje, com tantos afazeres e compromissos, as pessoas acabam pensando só nelas e nas pessoas que as cercam. O trabalho voluntário muitas vezes é a saída para essas pessoas que querem fazer a diferença, mas não têm tempo, que tem como objetivo ajudar o próximo e, com isso, melhorar a sua própria qualidade de vida. No Brasil, o trabalho voluntário foi pauta de várias ações do governo. Em 2017, mais de 7 milhões de pessoas fizeram parte dessa prática e a expectativa é que esse número aumente com a nova geração. Em Piracicaba, há diversos grupos que trabalham com o trabalho voluntário e principalmente com moradores de rua. Esse é o caso do Seara do Mestre, uma associação espírita sediada em Piracicaba que uniu trabalhadores voluntários para levar comida e suprimentos para quem realmente precisa. O grupo dos trecheiros, né, como é chamado, surgiu a partir de uma oportunidade que teve de um trabalho social, né, que há um tempo eu estava com vontade, na verdade, em realizar. Os trecheiros são chamados de trecheiros, mas são moradores de rua. E aí, em contato com a casa, né, espírita, foi aprovado pelos dirigentes e a partir daí nós começamos a montar o grupo e sair para a rua. Esse trabalho é realizado uma vez ao mês, né, toda segunda terça-feira do mês. E nós montamos um kit, né, um kit de lanche, né, que tem alguns itens nesse kit, para poder atraí-los na abordagem.
mas o objetivo principal dessa caravana é evangelização. Então, aí nós abordamos, entregamos o lanche, fazemos uma oração. Na maioria das vezes, eles se propõem a fazer uma prece, senão nós mesmos fazemos e partimos para outros grupos, né, de trecheiros. Fazer esse tipo de trabalho demanda tempo e dedicação. Para esse grupo, isso não é o problema. Desde o seu início, o movimento vem ganhando força de pessoas que não têm tempo de sair na rua para ajudar, mas que acabam auxiliando de outra maneira. Não temos patrocinadores específicos, né? Uma empresa que patrocina. A gente tem a doação dos voluntários e também de pessoas que anonimamente doam para a gente. O que eu acho do seu trabalho importantíssimo. Vocês deixam suas casas, nem você uma boneca, né? Essa hora tá na rua ajudando as pessoas é muito importante e a gente precisa realmente das suas ajudas. Um passo por vez. É assim que nós, seres humanos, fazemos a diferença. Precisamos sair da ideia e tomar uma atitude. Precisamos amparar o próximo para, assim, ajudarmos nós mesmos. O trabalho mudou minha vida, assim, a gente vendo o desespero, a agonia dos outros, né? Então mudou bastante, porque a gente pensa mais nas pessoas. A gente aceita, obviamente, qualquer tipo de pessoa. Logicamente, a gente gostaria que crescesse muito esse trabalho. E posso garantir para vocês que quem ganha mais com isso somos nós, porque é uma troca incrível, é uma experiência muito engrandecedora, deixa a gente sai da caravana muito melhor do que quando a gente vai. O voluntário João Ayrton, que foi entrevistado na reportagem que nós acabamos de ver, resumiu bem o assunto. A mobilização começa quando presenciamos a agonia, o desespero e o sofrimento das pessoas que vivem nas ruas. A compaixão daqueles que se sentem tocados pelo abandono dos excluídos e a criação de políticas públicas precisam caminhar juntas na construção de uma sociedade menos desigual. Então, antes de julgar essas pessoas ou responsabilizá-las por essa situação, é preciso refletir sobre o nosso papel. O que nós temos feito para evitar situações desesperadoras como essas? É dever do poder público garantir moradia e educação para todos e também é nossa obrigação, enquanto cidadãos, fiscalizar e lutar por melhorias, buscando maneiras de suprir as necessidades dos que mais precisam. A Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou a criação do programa Parlamento Aberto. A iniciativa foi a sugestão do Observatório Cidadão e tem como objetivo estimular a participação dos moradores nas atividades legislativas, como, por exemplo, usar a tecnologia da informação para fiscalizar o trabalho dos vereadores. Já que o assunto é participação popular, em Piracicaba, jovens têm a oportunidade de aprender política na Câmara de Vereadores. Veja na reportagem de Juliana Fusato. Há 2 anos, a Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Piracicaba tem por objetivo a realização de ações voltadas à educação para a cidadania. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo um momento que pede diálogo. A Escola do Legislativo, na sua forma, ela propriamente é isso, ela propicia, ela oferece o diálogo para os munícipes na sua diversidade de representação. E são temas que reproduzem o quê? O fortalecimento da cidadania, que participem, que se fortaleçam, que deem voz, que tragam as suas demandas, porque eles têm que ser ouvidos, que o município é de todos. Nesses 2 anos, 4.548 pessoas passaram pela escola. Entre elas, alunos em parceria com o Centro Paula Souza, através do curso técnico legislativo que apresentaram o projeto A Matriz Curricular da Política Brasileira no Ambiente Escolar. Incentivou bastante, porque a Escola do Legislativo fala sobre política, fala sobre legislação, e esse foi o propósito do meu grupo em apresentar o trabalho que inclui a disciplina da política brasileira nas escolas da rede estadual de ensino, principalmente nos alunos do ensino médio, que estão aptos a exercer o voto, a participar do processo legislativo, a participar da política e escolher seus representantes. O intuito do projeto é criar ações que possibilitam a inserção de conteúdo sobre política brasileira como disciplina na grade do ensino médio da rede estadual.
O conteúdo seria inserido junto ao ensino durante a época escolar, em que os estudantes estarão aptos a exercer o voto, participar do processo eleitoral e escolha de seus representantes nas esferas municipal, estadual e federal. Você acha que a escola do Legislativo atinge o objetivo de formar para a cidadania? Atinge o objetivo em formar melhores cidadãos, aptos a exercer a cidadania, porque eles tratam de temas pertinentes à nossa sociedade, como política, cultura e educação. É possível atrair mais jovens para a política com esses cursos da Escola do Legislativo e assim colher bons frutos, como esse projeto. A Exalc tem cada vez mais direcionado seus esforços em projetos que promovem o bem comum. Em parceria com os grupos de extensão universitária, o projeto Solidaesa une ação social e agricultura sustentável. É o que nos mostra a repórter Adele Gebara. Há 5 anos, por iniciativa da Casa do Produtor Rural, em parceria com os grupos de extensão universitária e com o Rotary Club de Piracicaba, nasceu o Solidaesa Luiz de Queiroz, que une ação social com agricultura sustentável. O intuito é aplicar o ensino, a pesquisa e a extensão gerados na Exalc a favor da comunidade local. Em tempos de individualismo, é preciso, por meio da educação, voltar o olhar para o próximo. Estes princípios permeiam o Solidaesa, que se propõe a praticar e valorizar a solidariedade e ainda a transformar a universidade em um espaço de integração para os cidadãos piracicabanos. Solidaesa, ele é importante para os alunos pelo fato de eles trazerem todo o conhecimento que eles adquiriram durante a universidade, durante o curso de graduação, e eles convertem isso na prática. Preparo de solo, de adubação, sistema de irrigação, eles acompanham todas as etapas e eles nos ajudam, todo o corpo técnico da Casa do Produtor Rural, a fazer esse planejamento e a implantação da cultura no campo. Desde 2013, o Solidaesa tem auxiliado na reflexão de alunos, docentes e funcionários da instituição sobre os problemas locais e desenvolvido nas pessoas uma cultura mais participativa que favoreça o bem-estar coletivo. Na primeira edição, o feijão foi escolhido por ser uma das leguminosas mais consumidas no Brasil e por suas comprovadas propriedades nutritivas. Este ano, a produção escolhida para ser doada é a beterraba. Hoje, com 5 anos de existência, o projeto Solidaesa, que é desenvolvido por alunos que realizam a implantação da cultura e a produção de alimentos. Essa é uma forma de aplicar os ensinamentos adquiridos dentro da sala de aula para o campo. Eles vêm para a universidade, nós explicamos com personagens, com desenhos, como é que funciona todas as etapas do cultivo, como é que é produzido aquele alimento, por que é importante consumir aquele alimento. E aí nós levamos para o campo, até mesmo explicando para muitos que não acham que os alimentos vêm diretamente do supermercado. Todo o alimento produzido é doado para diversas instituições sociais. O feijão e o milho verde foram produzidos pelo Grupo de Experimentação Agrícola, a batata pelo Projetando Agricultura Compromissada em Sustentabilidade, o arroz pelo Grupo de Fisiologia Aplicada a Sistemas de Produção e a cenoura pela Casa do Produtor Rural. Veja a seguir, especialistas alertam sobre os riscos da dieta low carb. E ainda, Festival de Rock em Piracicaba apresenta bandas locais. Aproveite para se programar com a agenda cultural do Jornal Ensaio, que traz os principais eventos da região. No esporte, a Prefeitura Municipal de Piracicaba oferece aulas gratuitas de várias modalidades para crianças e adolescentes. O Jornal Ensaio volta em instantes. A dieta low carb, que restringe o consumo de carboidratos como pães e massas, vem ganhando cada vez mais adeptos e chamando a atenção de especialistas da área por uma série de riscos à saúde. Veja a seguir na reportagem de Beatriz Bertelli.
Diminuir a ingestão de carboidratos é a principal função da dieta low carb, que vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Apesar de parecer novidade, a ideia surgiu nos anos 70 com a famosa dieta do Dr. Atkins, rica em gordura saturada, vinda principalmente do consumo de carnes, ovos e bacon. Faz mais de um ano que eu estou praticando, eu conheci através da minha nutricionista. Como meu objetivo era uma definição muscular, a gente passou por um ciclo de carboidrato, né, para ir cortando aos poucos, e depois ela me sugeriu, né, que aderisse essa dieta do low carb, e eu fui me acostumando, e estou muito bem com ela. Eu fico menos sonolento também, porque eu não como tanta carne, que é uma coisa também que eu aderi junto com a dieta low carb, eu diminui muito o número de consumo de qualquer tipo de carne. E também o benefício do meu objetivo, né, que eu conseguia diminuir muito a porcentagem de gordura cortando carboidrato. Conhecida e utilizada por quem quer emagrecer, a dieta auxilia não apenas na perda de peso, como também no controle de algumas doenças, como é o caso do diabetes. Mas será que, apesar de todos os benefícios, a tal dieta low carb também pode ser prejudicial à saúde? A fonte de vida é o alimento. A gente não vive de luz, né? A gente precisa nutrir as bactérias do intestino. E elas só se nutrem de comida, de fibra. Então, o que a gente tem que analisar não é a quantidade de carboidrato, é qualidade de carboidrato. Quando se fala em carboidrato, tem que falar em qualidade glicídica e não quantidade. É mais isso que as pessoas têm que se apegar. A glicose é a nutrição do cérebro, é a fonte de energia do cérebro. Então, estão tirando o alimento energético do cérebro. E isso deve ser desestimulado. Um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia em 2018 afirma que as dietas sem carboidratos não são seguras e devem ser evitadas. Em comparação com os participantes com maior consumo de carboidratos, aqueles com a menor ingestão tiveram um risco 32 vezes maior de morte por todas as causas durante um período médio de 6 anos de acompanhamento. Agora é hora de relaxar e se programar para se divertir. A Laura Milaré traz as dicas do que curtir em Piracicaba e região. Olá! A agenda cultural dessa edição do Jornal Ensaio tá cheia de dicas para você. Dá só uma olhada. Para quem curte agitação, vem aí a Festa do Peão de Americana. O show rola no Parque de Eventos CCA entre os dias 14 e 23 de junho. A programação completa você encontra no site da festa. Os próximos meses também vão estar cheios de novidades nos cinemas. Para a alegria da criançada, Toy Story está de volta com seu quarto filme da franquia para contar as novas aventuras dos bonecos Woody, Buzz e companhia. O filme chega às telonas dia 20 de junho. Dia 4 de julho é a vez dos fãs da Marvel voltarem aos cinemas. Homem-Aranha Longe de Casa mostra o jovem Peter Parker tentando tirar férias como um garoto comum, viajando para a Europa com os amigos. Porém, o herói é convocado para enfrentar uma grande ameaça. A aventura se passa depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato e promete muitas emoções. Depois é a vez de Rei Leão. O remake desse clássico dos anos 90 chega aos cinemas para matar a saudade de todo mundo. O filme traz de volta a infância de muita gente relembrando a história de Simba. Vale a pena assistirem. A estreia é 18 de julho. E dia 15 de junho tem mais uma edição do João Rock. O festival leva para Ribeirão Preto diversas atrações como Pitch, CPM 22, Capital Inicial e muito mais. Outras informações você confere no site do festival. É isso aí. Não esqueça de anotar tudo na agenda e bom divertimento. Até mais! E foi encerrada a venda de ingressos para o Rock in Rio 2019. Os 700 mil ingressos para os 7 dias de evento se esgotaram em apenas 2 semanas, uma semana menos que na edição passada do festival em 2017. Em novembro de 2018, com poucas atrações confirmadas, 198 mil Rock in Rio Cards se esgotaram em menos de 2 horas. O festival será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 e 6 de outubro. E por falar em rock, vem aí mais uma edição do Rock Caipira, o evento beneficente com a apresentação de diversas bandas de Piracicaba. Confira os detalhes com a Letícia Azevedo. O rock and roll desde sempre foi o estilo musical mais ouvido pelas pessoas. Na década de 70, as bandas vieram com tudo e por conta do grande sucesso, acabou despertando o desejo principalmente nos jovens de ter a própria banda. Mas conquistar seu espaço nunca foi fácil, e no ano de 2015, os apresentadores do programa de rádio É Rock da Educativa FM de Piracicaba criaram o Festival Rock Caipira, que proporciona o reconhecimento do trabalho autoral de diversas bandas da cidade.
Festival Rock Caipira chega agora em 2019, a sua 5ª edição, mantendo o objetivo de trazer à tona as bandas de rock, principalmente as bandas de rock que têm uma produção autoral e que tem algum destaque, que tem muito destaque na cena local. Uma das oportunidades que o Rock Caipira oferece às bandas são os circuitos rock, onde 2 bandas que vão tocar no dia convida uma que tocou na edição passada do festival, realizando assim um show triplo e gratuito. É uma outra oportunidade para as pessoas verem as bandas em ação. E a formatação de público e a própria integração entre as bandas. Para que as bandas não vão participar apenas só no dia do evento, que elas já tenham um histórico antes de apresentações conjuntas. Os espaços que acontecem no circuito hoje são o Benjamin Rock Bar, o Oficina Rock Bar e o Estúdio Casarão. O circuito veio abrindo essas portas, né? Porque sempre voltado para o autoral, nas casas que a gente vai tocando, né? No circuito. Então tá expandindo os horizontes, assim, pra gente é sempre muito mais prazeroso poder tocar as músicas autorais. Então a gente aumentou a questão de seguidores nas redes sociais, a galera dando um feedback positivo, comprando o nosso CD. Então realmente agregou bastante, assim, foi bem legal. Com toda essa atenção, as bandas conseguem alcançar o seu propósito, que é o reconhecimento pelo seu trabalho autoral. E com os circuitos, eles conseguem ter uma prévia de como será o festival no dia, podendo assim aprimorar as suas músicas e até as suas performances. E vale destacar que esse evento é apoiado pela Secretaria de Ação Cultural e Turismo. Como qualquer evento, são criadas regras e critérios minuciosos que devem ser obedecidos pelos músicos, a fim de ter o mesmo benefício para cada banda. Tem que ter uma produção autoral, tem que ter gravações autorais, músicas próprias e que elas precisam estar em evidência, com uma certa produção, se apresentando com certa frequência, mostrando que estão constantemente trabalhando aí. O festival deste ano acontece no Dia Internacional do Rock, em 13 de julho, com as apresentações das 6 bandas: a Yamassassi, Stab, SOS, Innerdown, Biguás e Velho Coyote. O festival começa às 11 horas e a partir das 16 se iniciam as apresentações no Engenho Central de Piracicaba. Agora o assunto é esporte. Em Piracicaba, projeto da Prefeitura oferece aulas gratuitas de várias modalidades para crianças e adolescentes. O Jornal Ensaio acompanhou as aulas de vôlei e mostra agora a participação dos jovens atletas. Promover a prática de atividades físicas e a educação através do esporte. Este é o objetivo do projeto Desporto Base, da CELAM, a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras do município de Piracicaba, que oferece aulas gratuitas de várias modalidades para jovens de 7 a 17 anos. O vôlei é uma das mais de 20 modalidades oferecidas pelo projeto. As aulas ocorrem de terças e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, aqui no Mini Ginásio Garcia Neto. Para se inscrever, basta vir até aqui e conversar com um dos professores. Os treinos são para jovens do nível iniciante ao avançado e contam com aproximadamente 100 matriculados ao todo. O estudante João Pedro Lima, de 14 anos, frequenta as aulas há 2 meses e está gostando de praticar a modalidade. As aulas aqui são muito lucrativas para quem quer aprender esporte. A gente está ainda no modo iniciante. Você se interage bastante com as pessoas. É uma forma boa de fazer amigo e praticar um esporte também. No voleibol, os alunos contam com o apoio de 2 professores, Marcelo Ortega, que ministra as aulas para os iniciantes, e Cláudio Guassi, que ministra as aulas para os avançados. Os desafios de dar aula para a juventude são intensos, mas satisfatórios. Nessa quadra aqui eu trabalho com a iniciação. Eu recebo os alunos que não têm prática, ensino os fundamentos, preparo eles para depois passar para a etapa seguinte, que é na outra quadra, tornar as aulas mais atrativas, para que eles deixem de lado um pouco essa questão das redes sociais, uso de celular, para que incentivá-los à prática da atividade física. Na categoria avançada, os alunos aprendem conceitos um pouco mais difíceis e as turmas são divididas entre meninos e meninas. Fabiana Morim Rocha mudou recentemente de turma e conta como está sendo a experiência. Que é uma melhor maneira de jogo, tipo as meninas, porque antigamente era junto, era meninos e meninas. A mudança de turma está de acordo com a evolução do aluno. Depois de aprender os conceitos básicos na categoria iniciante e receber uma avaliação prévia do professor, o aluno pode migrar para a turma avançada. O professor Cláudio conta mais detalhes de como funciona essa transição.
Os fundamentos, eles foram aprendidos na iniciação. Então, o toque, a manchete, o saque, o ataque. E agora nós vamos aperfeiçoar isso. E, inclusive, fazer com que eles entendam como que se joga vôlei em equipe. A presença de mulheres no rugby cresce e elas ganham cada vez mais destaque no esporte. A nossa equipe foi conhecer a jogadora Fernanda Lemos, que treina no Piracicaba Rugby. Ruck, tackle, offside, scrum. Conhece esses nomes? E essa bola? É familiar? Todas fazem parte do universo do rugby, esporte que conquistou o coração da jogadora Fernanda Lemos, de 14 anos. Ela treina no Piracicaba Rugby, mas joga o Campeonato Paulista pelo Iguanas de São José dos Campos e o Campeonato do Interior pelo Locomotiva de Araraquara. Mas se engana quem pensa que a paixão é recente. Ela começou quando Fernanda tinha apenas 7 anos e escolheu o esporte como hobby. Foi em 2013, quando fizeram um workshop na escola, meu irmão começou a treinar. E com isso, eu comecei a vir assistir ele e eu comecei a me interessar. Com isso, o pessoal veio me chamando também para treinar. Eu me apaixonei desde o momento que eu entrei, que era alguma coisa muito diferente e contagiante mesmo. Paixão que cresce no país. O número de jogadoras registradas na Confederação Brasileira de Rugby teve um aumento de 12% entre os anos de 2017 e 2018. O orçamento também subiu. Quando a confederação foi fundada em 2010, ele era de R$30 mil e em 2018 passou a ser de 20 milhões. A seleção brasileira feminina foi ganhadora dos 14 campeonatos sul-americanos de rugby sevens e nas Olimpíadas em 2016 terminou em 9ª colocação, resultado que a classificou no circuito internacional pela primeira vez. E atualmente, Fernanda participa do NAR, Núcleo de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rugby. Por isso, treina em média 2 vezes por mês em São Paulo, experiência que a faz lembrar dos valores do esporte. Paixão, solidariedade, disciplina, integridade e respeito mesmo, que é uma coisa que muda muito também. O apoio também veio de todos os lados. O treinador de Fernanda a conhece desde os 7 anos e acompanhou de perto a sua relação com o esporte. Em 2015 ela começa a jogar rugby com o feminino adulto e jogava de igual para igual e nesse período ela só evoluiu. Já sobre o cenário feminino no rugby, hoje o rugby feminino ele está mais além do que o rugby masculino, tá? Então, se você a gente pegar a onda desse rugby feminino no Brasil, eu acho que tem tudo para crescer e crescer muito. E para as mulheres que pensam em praticar rugby, a jovem atleta também deixa um recado. Comecem, porque é um esporte que inclui todos os tipos, todos os jeitos, todas as culturas, engloba uma grande quantidade de diversidades também e é muito bom. Comecem. Atualizando a informação da reportagem, a Seleção Brasileira de Rugby Feminino ganhou 15 campeonatos sul-americanos. Até a finalização da reportagem, eram 14. O Jornal Ensaio termina agora. Você pode rever essas e outras notícias no site soureporter.com.br. O Jornal Ensaio se despede com outras imagens do treino de rugby. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!